Quais as causas de mais um rombo bilionário na AGT? Má formação técnica e ética dos quadros? Ou a falência do sistema, aparentemente capturado pelo crime organizado? Clima de medo na AGT depois de 9 detenções. O clima é de medo e as movimentações do SIC aumentam a pressão sobre os funcionários. Nos olhares que se cruzam e nas conversas trocadas nos corredores está sempre aquela pergunta: quem será o próximo a ser preso? A AGT, caros convidados, estimados ouvintes, de alguma forma já nos habituou a estas situações. Não é o primeiro rombo. Este é bilionário, são 7 mil milhões de kwanzas. Quanto é que está em dólares, Carlos? 7 milhões? 7 mil milhões. Já volto. 7 milhões de dólares. Um bocadinho mais de 7 milhões de dólares. Mas há um dado interessante. Foram feitas 9 detenções e há a qualidade também dos detidos. Há um administrador, há diretores, chefes de departamentos de áreas estratégicas. O que é que se passa, afinal de contas? Quadros mal formados? Imberbes lançados para cargos de grande responsabilidade? Ou a falência do sistema, como eu escrevi no título do programa, que foi capturado pelo crime organizado? Aliás, ouvimos há dias o Procurador-Geral da República a dizer que havia uma organização criminosa na AGT. Meus senhores, Fernando Joana. Isto para mim tem mais a ver com falha de sistemas de controle, ok? Nós tivemos o privilégio de ter cargos de gestões tanto no setor privado e público. Tem que haver sistemas de controle e controle interno. E para além da auditoria externa, também tem que haver sistemas de controle interno. O comunicado do Ministério das Finanças diz que se vai fazer uma auditoria aos sistemas, processos e procedimentos. Sim, o que é que isso quer dizer? Como se diz o inglês, after the fact, quer dizer, depois das coisas acontecerem. Fechar a porta depois do ladrão sair. É isto aqui, eu uma vez escrevi sobre isso. Você não cria uma equipa de combate ao incêndio depois da casa pegar fogo, não é? A equipa de combate ao incêndio tem que ser criada muito antes. Tem que ter prevenção. Prevenção, é exatamente. Só mostrou que há falha nos controles internos. E isto, quer dizer, nas instituições públicas parece ser uma constante. Então, tem que se mudar a forma como se gerem as instituições públicas, tem que se também mudar a forma como se contratam os gestores públicos porque repara, no caso de concreto desta instituição, a AGT, em comparação, tipo, não se coloca muito a questão da remuneração, quer dizer, comparativamente, né, com as outras instituições. Eles até ganham invejavelmente bem. A percepção que se tem de fora, nós aqui de fora, é que eles ganham relativamente bem, como diz o Alves. Relativamente ou muito bem? Muito bem. Eu não sei, eu digo, nunca vi a percepção, nunca vi uma folha de salários Mas reparem numa coisa, meus senhores, nós aqui já debatemos várias questões sobre a AGT e a AGT não só nunca enviou um representante para os nossos programas, como nunca respondeu uma carta nossa. Quem escreve as cartas geralmente sou eu, enquanto diretor de informação. O senhor José Leirias, em finais do ano passado, mandei uma carta a pedir uma entrevista na sequência das cassações de NIFs e congelamento de contas bancárias, etc. E nem sequer responder, não estamos interessados em ir à MFM. Nem sequer uma resposta. Um jovem quadro bem formado, com formação superior diferenciada, não responde a uma carta de um órgão de comunicação social. Qual é o perfil deste indivíduo que é o PCA da AGT? Mas existe uma legislação, né, que regula todos esses aspectos, né, de comunicação, mas também acho que esses indivíduos têm que ter autorização da sua chefia. Mas responda, qual chefia? A chefia é a Ministra das Finanças, a doutora Vera Daves, que até atende os nossos telefonemas. Se quer por esse exemplo, Fernando João, não vá por aí. A senhora doutora Vera Daves atende os telefonemas, está aqui o Carlos, manda todos os anos aqui a equipa, aquela equipa de luxo, o Patrício Neto do GERI, o Dorivaldo da Unidade da Dívida, estão aqui todos os anos. Portanto, a chefe do senhor José Leiria atende os nossos telefonemas. O senhor José Leiria não responde às nossas cartas e agora está a braços com um rombo bilionário e não tuge nem muge. Podes continuar. Sim, para dizer, realmente o que faltou foi o mecanismo de controle e isto é importante não só numa instituição como a AGT, mas em todas as instituições públicas. Há que se melhorar o controle, há que se melhorar a gestão e acima de tudo melhorar a forma como os quadros são contratados. Aí para mim que está a grande questão, né? O perfil do técnico do quadro que vai para a função pública. E repara uma coisa, eu já escrevi uma vez sobre isso aqui, as
pessoas muitas vezes não vão para a função pública porque reclamam as condições salariais e mesmo as condições sociais que as instituições e as empresas, muitas vezes, empresas nem tanto, mas as instituições oferecem. E, no entanto, são esses indivíduos que realmente depois lidam com o setor privado. E aí vem a questão, um Estado ineficiente, e eu escrevi sobre isso aqui, um Estado ineficiente dificilmente leva à prosperidade do setor privado. Porque tem que haver essa interação, ok? Não é à toa que países como a Coreia do Sul, o próprio Japão, tem um sistema de recrutamento de quadros para a função pública. Até a Inglaterra também tem sistema, ok? Que ele passa por um exame. Isto é para garantir que só os melhores é que vão para a função pública. Para quê? Para garantir que o Estado seja eficiente e que concomitantemente possa dinamizar o setor privado. Não é o que acontece aqui em Angola. Heitor Carvalho. Eu não duvido que estes quadros tenham capacidades técnicas. Aliás, foi muita tecnicidade para fazer aquele rombo. Um ignorante como eu não faria aquilo. Né? A questão, pronto, eu não gosto muito de falar destas coisas, porque eu não sou polícia, nem investigador, nem de investigador então deixa policial, nem nada desse género. Mas há uma coisa que talvez seja importante aqui também, é que o processo foi disputada a partir da AGT. Pelo que eu percebi. Ponto de interrogação, parágrafo, travessão. Pelo que eu percebi. Portanto, de alguma maneira os sistemas funcionaram. Eu sou jornalista, sou razoavelmente bem informado. Essas denúncias têm mais de um ano. Até a forma. E o mais interessante, e tivemos aqui a comentar entre nós colegas, é que aquilo que agora é trazido ao público oficialmente já eram dos rumores das redes sociais, o procedimento. E esses indivíduos eram vistos nos grandes prémios de Fórmula 1. Como é que um funcionário, mesmo que ganhe o que se diz ganhar 5, 10 milhões de quantos, aquilo que o Carlos diz muitas vezes no seu Economia Sem Macas, os sinais exteriores de riqueza de um funcionário público devem ser investigados, e não se fez isso. Podes continuar. É por isso mesmo é que eu acho que é fundamental que todos estes funcionários apresentem a declaração de rendimentos à entrada e que a declaração de rendimentos possa ser aberta, eu diria, em 3 circunstâncias. 1, aleatoriamente, para investigar. 2, sempre que haja uma denúncia. 3, sempre que alguém veja os sinais exteriores de riqueza que não sejam compatíveis com o ordenado. Se isso for feito, já nos aproximamos um pouco. E também nós precisamos aí, acho que precisamos, temos defendido sempre isso, que a PGR e a inspeção, o SIC, o SIC e o IGAI tenham equipas claramente destinadas e treinadas para o combate a este tipo de combate. Aliás, noutras geografias, e Carlos, o nosso parente próximo nesses casos é sempre Portugal, porque há uma relação indissociável. Instituições como a AGT estão permanentemente no radar da PGR, da investigação criminal, até mesmo da segurança do Estado. Não se pode deixar a Autoridade Geral Tributária a Lagardé. Tem que ser escrutinada rigorosamente. Filomena Oliveira. Vigiada. Sim. Nos últimos 8 anos nós temos pelo menos 3 grandes incidentes, a média de 2,2 por ano. Ou seja, em outubro de 2017, a AGT levou às barras do tribunal, e a AGT não, e aqui é sempre por denúncia e não porque a AGT ela está a fazer o trabalho. Portanto, ainda com o PCA Silvio Buriti, houve dois administradores, respectivas esposas e outros indivíduos que foram parar a cadeia por 2 coisas, mas o crime que ficou tipificado foi desviarem e isto está nas notícias, desviarem 865 mil euros, hoje cerca de mais ou menos 865 milhões de kwanzas, que derivavam de imposto de importação. Ou seja, se você pagar aqui um pouquinho aqui nesta conta, você só paga aquilo. Mas não está incluso aqui os impostos, os pagamentos que foram exigidos diretamente às empresas no início da grande confusão das execuções fiscais, que ninguém sabia o que era uma execução fiscal. E aí então punha-se assim, e estou a falar porque aconteceu comigo também.
Então punha-se assim o telefone ao pé e dizia assim: se a senhora pagar este valor nesta conta, então isto acaba já. Tive uma empresa com as contas penhoradas durante 3 meses, não paguei, mas a pessoa foi para a cadeia porque me ameaçou de morte. Mas, e o que é que aconteceu à empresa que fica 3 meses com as contas penhoradas? Pronto, esse é um. A seguir, em fevereiro de 2022, com o outro PCA, também houve aqui uma confusão de 5 mil milhões e 400, 5,4 mil milhões, na conta de reembolsos do IVA. Na conta do reembolso do IVA. 5 bis. 5,4 bis, na conta do reembolso do IVA. E o que é que estavam a fazer? Estavam a transferir, houve 3 transferências, está nas notícias, eu posso partilhar. À vontade, continua. Então, porque transformaram isto num fundo, à descrição do PCA, um fundo para... Quem era naquela altura o PCA? O Cláudio Santos. Isto está tudo nas notícias, eu fui procurar. Então, isto já é reincidência. E agora, em 2025, com o atual PCA, mais 7 bis, a partir da conta do reembolso do IVA. Pronto, 7 mil milhões. Mas não tínhamos... nosso problema é este de Angola. A nossa linguagem, em língua oficial, são 1.000 milhões de dólares. Mas a nossa linguagem é 7 bis. Até soa bem. Mas não podemos dizer uma coisa e outra, senão ficamos confusos. Fica uma confusão total. Na mesma altura, falarmos em 1.000 milhões e bilhões... O cidadão comum tem ninguém entende o que são 1.000 milhões. É cidadão comum, eu concordo contigo. Eu não gosto de bilhões. 1.000 milhões. Mas o que é facto é que mas 7 bis já se entende. Então, mas a questão é que... Eu não disse bilhões, Carlos. Eu disse bi. 7 bis. É assim que o povo gosta. Pronto. Então, 7 mil milhões, ou na gíria 7 bis, da mesma conta do reembolso do IVA. E depois temos uma questão terrível nesta conta do reembolso do IVA. É que nos outros países o IVA não tem nada a ver com os outros impostos. E automaticamente nos outros países o reembolso do IVA, porque ele é tratado no portal, num sistema eletrónico que tem alguma inteligência que lhe foi programada, então é automaticamente devolvido este IVA aos cidadãos, às empresas, ao contribuinte, a quem é devido. Não estou a dizer que todo o IVA que lá está é todo para ser devolvido aos contribuintes. Mas, no nosso país, não. O contribuinte tem que solicitar fisicamente a devolução do IVA e mais, é condicionado se o contribuinte deve outros impostos, sim ou não. Quando o contribuinte diz, pronto, eu devo efetivamente outro imposto, tenho um problema de cash flow, de caixa, não é? De fundo de maneio, então... eu autorizo fazer um acerto de contas. Não pode fazer, é que o imposto não tem nada a ver com o outro. Mas então, se o imposto não tem nada a ver com o outro, por que condicionam o pagamento ou a devolução do IVA, ou o reembolso do IVA, nas mesmas circunstâncias? E é aqui que depois entram as negociações. As negociações são muito simples. Eu vou dar um exemplo real. Uma empresa tem 100 milhões de kwanzas a receber de reembolso e alguém diz, não, se me deres 40 eu dou-te os 60 amanhã. Se a empresa está com a corda no pescoço e só empresários e pessoas que tratam de negócios entendem o que isto quer dizer, numa economia debilitante e debilitada como a nossa, estar sem dinheiro... 40%. 40%. Nossa. E então é muito simples. Isso é matar a empresa. Claro, uma empresa séria não sobrevive. Mas aconteceu pior. No CUNEN, e está nas notícias, eu só estou a falar daquilo que está nas notícias. Bom, o que está depende também de onde leste as notícias. No CUNEN, não, mas nós é um facto consumado. O nosso chefe... Se vê na expansão, a gente não acredita. Agora se vê nesses portais, ninguém acredita. O chefe da repartição fiscal do CUNEN fazia mais, não só penhorava as contas, mas encolhia, pseudamente é o que está a ser tratado de momento, encolhia com um funcionário de um banco
retirava dinheiro diretamente das contas dos contribuintes cujas contas estavam penhoradas. Portanto, isto já confere um grau de crime organizado. De crime organizado. Sim. Que não é permissível numa economia como a nossa. Ou seja, quando os empresários dizem muito bem que a AGT está a matar as empresas, é que a AGT virou uma entidade única de extração legal e ilegal de fundos das empresas, indo ao ponto de fechar as empresas também. Bem, isso é outro assunto, que em Angola toda a gente fecha empresa quando, na realidade, ninguém abre. E depois assim, depois exigem o imposto, exigem o INSS, exigem isto, exigem aquilo. Veja lá que no outro dia fecharam uma empresa porque alegaram que o açúcar tinha passado de validade. O açúcar é um cristal. Porque o mel passou de validade, mas o mel, 2000 anos depois... O mel não envelhece. Está a ver? Ou melhor, então, é como o vinho, não é, Carlos? Quanto mais velho, melhor. Mas estou a receber aqui uma informação interessante. Parece que sou eu que bebo. Não, eu bebo com muito gosto. Então, o que isto quer dizer... O Sistema Integrado de Gestão Tributária... Diga? Por que não disseste o Fernandes? Disseste logo a mim. Não, o Fernandes não é bom apreciador dessas coisas. Uma informação. Há uma coisa que se chama SIGT, Sistema Integrado de Gestão Tributária, que a AGT utiliza. Foi comprado em 2016 por decreto presidencial e custou 320 milhões de dólares. Portanto, o Sistema Integrado de Gestão. Sim. Segundo esta informação que estou a receber, deve ser acompanhado de um módulo de segurança do sistema, que nunca foi adquirido. Portanto, todo esse tipo de especulação, eu prefiro considerar uma especulação, só existe por falta de informação, a falta de transparência. Há uma investigação em curso, há detenções que foram feitas, não há nenhum pronunciamento da entidade, neste caso a AGT. O argumento segundo o qual não se fazem declarações públicas para não interferir nas investigações não colhe, neste caso concreto. Era necessária uma postura do Conselho de Administração da AGT, até só para dizer estamos a colaborar com as autoridades competentes, como se faz em qualquer parte do mundo. Há quem diga que Angola não é qualquer parte do mundo, Angola é um mundo à parte, e estamos nesta situação. Há notícias, como diz o Carlos, depende da fonte da notícia. Mas, como falamos dos dados oficiais, é com eles, dados oficiais, é com elas notícias que devemos fazer as nossas avaliações. Então, é muito importante dizer o seguinte: o sistema da AGT, esse tal SIGT, ele não consegue fazer simulações. Ele não tem uma facilidade para fazer simulação. Não está programado para tal. Para fazer simulação de imposto. Por quê? Porque um sistema dessa natureza não deve fazer simulações. Ele deve fazer a análise e a gestão dos dados que lá são inseridos. Ora, quando nós temos notificações às empresas de valores absurdos, 300 milhões, 800 milhões, claramente que isso não existe. Isto é uma simulação de alguém. Tipo na rua. Tá Quanto é que é o 10 mil? Depois vai baixando. Não, é que situações já. É um leilão invertido. Sim, mas não é? Esse sistema, o tal SIGT, é que recolhe os impostos e transfere para a CUT, para a conta única do Tesouro. Você tem o portal do contribuinte. Ele está integrado num sistema. Pois. Esse sistema devia fazer essa análise de acordo com os dados que lá estão, o que é que está a acontecer, não é? Depois temos um outro assunto que é a verificação, ou seja, as inspeções sistemáticas às empresas, onde algumas empresas, e sempre aquelas que mais organizadas estão, são aquelas que mais inspecionadas são, para ir ver os últimos anos e sempre os últimos anos do que. Então, mais vale pôr um funcionário da AGT a tempo inteiro, porque se o sistema não é capaz de ver, e a empresa tem que parar tudo para receber a inspeção todos os anos, para irem ver os anos anteriores, alguma coisa aqui não está a funcionar. Então significa que, se eles fazem essas inspeções para poderem verificar da veracidade dos factos, como é que o sistema emite notificações a serem pagas em dias corridos muito curtos, 5, 10 dias corridos, se não me engano. E depois, podes ter até 30 dias para reclamar, mas primeiro tens que pagar nos 10 dias, porque senão entras em execução fiscal. Mas dizia eu, como é que o sistema então emite essas notificações de milhões de kwanzas,
quando as empresas até normalmente são pequenas empresas que nunca viram esse valor. E casos há em que, quando as empresas são devidamente acompanhadas, que é o outro problema dos tais contabilistas e dos fiscalistas, que temos poucos e concentrados em Luanda, chega-se à conclusão que a AGT ainda lhes deve alguma coisa, e não aqueles 300 milhões. E o que é que acontece? É uma política de medo para que se faça extração diretamente das pessoas. E o foco das empresas não é andarem a trabalhar para o fisco, não é? Claro. As empresas têm que andar. Mas parece-me a mim, eu não entendo, são assuntos até muito técnicos, que é o seguinte. Agora, tudo isto que a Filomena está a dizer, a gente sabe, há denúncias, falas com qualquer empresário e o empresário diz-te isto, eles começam com valores completamente absurdos, não é? E depois, aparentemente, para negociar e vão baixando. Aí está vão o lá assunto. fazer fiscalizações há 10 anos, ou, enfim, não sei se estou a exagerar, se calhar, mas fiscalizações com atraso e que obrigam a empresa tem uma pessoa dedicada ou duas, ou as finanças todas. Agora, parece-me o seguinte, aqui aparentemente há reduções de impostos, há perdões de multas, etc. Há aqui uma questão que eu gostaria de saber, que é: quem é que tem autorização para alterar se o sistema dá-te um valor, não é? É preciso que haja, para se alterar este valor, é preciso que haja alguém que tenha autorização no sistema para mexer no sistema. Porque nós às vezes defendemos a digitalização e a informatização justamente por causa disso. Não há intervenção humana. Okay? Não há intervenção humana. Aquilo é feito e é feito porque responde àqueles padrões todos. E portanto a mim faz-me confusão isso. Quem é que tem autorização para alterar a forma como o sistema está configurado? Sim, mas pelo que se sabe, Carlos, o sistema é todo manual. Justamente. É todo manual. Pois, há uma intervenção permanente humana que permite essas falcatruas todas. Então, os protocolos de acesso e os protocolos de gestão têm que estar de tal forma concebidos que não permitam a qualquer funcionário discricionária de fazer mas também nós já vimos que aparentemente estavam todos relacionados, não é? Desde o administrador, o diretor, o chefe do departamento e até o homem que mexe o IT. Sim, o tem que estar o IT informático. e tem que estar a área do cadastramento, porque a área do cadastramento é que vai analisar quem são as potenciais. Bem, não sei se posso dizer eu acho que aqui é uma lição também aos estudantes. É que naturalmente que os empresários queixam-se e alguns queixam-se demais, mas é preciso que haja esta sensibilidade da parte da administração fiscal de perceber as empresas, de perceber como é que trabalhar com as empresas. Sim, mas Carlos, como é que vão perceber as empresas se nem sequer se prestam a vir a comunicação social dar uma informação? Essas dúvidas estamos aqui a levantar. Nós mandámos uma carta, agora estou aqui a rever dos meus arquivos, foi em outubro do ano passado, ao senhor PCA da AGT, para uma grande entrevista. E não respondeu, nem disse não. Nem disse vão passar grilos. Portanto, como é que um funcionário público, um servidor público... Sabes que eu morava ainda em Portugal, era Ministra das Finanças... Manuela Ferreira Leite. E a Manuela Ferreira Leite, quando chegou ao governo, mudou o Diretor-Geral dos Impostos. E ela disse que tinha sido a primeira medida que ela tinha tomado para melhorar os impostos, tinha sido mudar o diretor-geral. Hoje, aquele diretor-geral da altura é o atual presidente da Caixa Geral de Depósitos. Um banco. Um gestor de impostos. Não, ele é um gestor de topo. E é isso que eu também quero aqui dizer. Nós temos que ter à frente das coisas bons gestores. Você sabe muito de impostos ou não sabe? Ele aprende rapidamente. E, portanto, sim, mas um bom gestor tem que ter histórico. Não são essas referências aleatórias. O fulano é bom porque estudou em Londres. Não faço isso. Não, por amor de Deus, eu não faço isso. O histórico de um bom gestor é o seu percurso. Eu já li a dizer que o diretor-geral ou o PCA tem que ser alguém da AGT. Eu não acho de nada disto.
Eu não acho nada disso. Nós temos que ter. É como a rádio tem que ter o administrador da rádio tem que ser jornalista. Mentira. Nós temos o diretor do hospital tem que ser. Não é nada. O diretor de informação é que tem que ser jornalista. Sim, mas o diretor clínico é que tem que ser. E portanto, o que eu estou a defender aqui é que nós devemos ter gestores capazes. Contratem um headhunter para ir buscá-los. Qualquer coisa do género. Há uma questão mais importante. Que tenha essa noção da gestão. A Filomena fala muito dos protocolos, ok. Mas há protocolos básicos que deviam ser tidos em conta a priori. Quais são os critérios para a nomeação do gestor de uma AGT, de um banco público, de uma grande instituição pública? Partidária e o grande problema. E depois, o que é que acontece? São danos para as nossas empresas, para as finanças públicas e até são danos reputacionais para a própria imagem de Angola no exterior. De uma altura em que estamos aqui abraços com um endividamento insustentável, queremos ir aos mercados buscar financiamento, e qual é a nossa reputação quando a nossa autoridade tributária não tem o controle dos seus informáticos, dos seus administradores? Portanto, se os nossos gestores públicos ganharem bom hábito de irem à comunicação social, indistintamente, seja pública, privada, para dar uma entrevista, prestar um esclarecimento e não se refugiarem em comunicados insípidos de uma linguagem que ninguém entende, vamos ter essas situações. E vamos agora ver como é que será o desfecho desta situação. Houve já 9 detenções até o momento. Entre os detidos está um administrador. Vamos ver como é que isso vai desembocar, porque não podemos ser permanentemente notícia no estrangeiro pelos piores motivos, né? Estamos agora a contratar a CNN para fazer o nome de Angola. Será que a CNN não vai dar essa notícia? Ponto de interrogação. Meus senhores... Há só uma outra questão. É que esses 7 bis ou 7 mil milhões não são exclusivamente devidos ao Estado. São da conta do reembolso, por isso também são devidos às empresas. Por isso é que eu disse, as empresas. Lesa as empresas, lesa as finanças públicas e lesa Angola. Esperemos bem, contribui para um muito mau ambiente de negócios. De nada serve andarmos a fazer diplomacia económica quando a empresa chega aqui e é ferrada logo no IVA, está a ver? Mas esperemos que desta toda a investigação saia também a lista das empresas lesadas. O bom nome dessas empresas, desses empresários, como é que vão ser ressarcidos? Esses dinheiros desaparecidos tocam as empresas, como vão ser devolvidos? E que saiam daqui também, que se trabalhe com a AGT, como, enfim, no sentido de que a devolução do IVA seja automática, como em todos os outros países. E que, no mínimo, quando se deve mais outros impostos, se for esse o caso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles nos dizem isso quando não nos aceitam desembolsar o IVA, mas que, no mínimo, deixem que parte desse dinheiro seja para pagar os outros impostos e assim ficamos, pelo menos, com o mal dividido entre as aldeias. Agora, reter o IVA no seu todo, porque você deve lá um valor qualquer de um outro imposto, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, você está a cafricar ainda mais, a castrar o desenvolvimento econômico e acabar com essas empresas. Porque o ambiente de negócios das nossas empresas, sobretudo as pequenas e médias, é terrível. Esse aspecto é muito importante. A forma como é preciso penhorar, etc. Acho que estamos todos de acordo. Mas há penhoras e penhoras. Eu lembro uma vez uma juíza ligou-me e disse: Carlos, tenho aqui uma série de produtos, que é o seguinte: quando tu penhoras as contas de uma empresa, estás a fechar a empresa, porque ela deixa de poder fazer pagamentos. Claro. Agora, nem pagamentos, nem recebimentos. Se a empresa tem outros bens, se a empresa tem outros ativos, se a empresa tem outros ativos, por que não penhorar ou começar por esses ativos de forma a que a empresa começa possa logo funcionar? Pela conta bancária. Agora eu pergunto. É o NIF e a conta bancária. Mas eu sou algum gênio para pensar assim? Não, isto é uma coisa de bom senso. Isto é de bom senso, exclusivamente de bom senso. Se a empresa tem outras coisas para penhorar, então nós temos que fazer, não podemos ir às contas bancárias, que as contas bancárias fecham a empresa fica sem poder fazer rigorosamente nada. Aliás, nós temos um precedente no INSS que tem inclusivamente, criou a figura do negociador com as empresas para regularizar e que não entrou nestes disparates, porque isto são autênticos disparates que cafricam a nossa economia e acabam com as nossas empresas. Mas isso tudo está ligado com o que nós discutimos antes. A despesa.
ok? Essa necessidade que o Estado tem de financiar as suas despesas. Então, o Estado tem que mobilizar recursos, nós compreendemos isso aqui, que tem que mobilizar recursos internos, né? Melhorar a coleta de impostos, mas não desta forma, não, como disse bem a Filomena, cafricando as empresas. Como digo, o cafrique não te mata, apenas está mordaça. Às vezes mata. Te asfixia, ok, mas deixa as contas todas penhoradas com o meu não tio, consegues reagir. É exatamente isto. Se não mata, imobiliza. E a empresa imobilizada não é empresa. e continua a incorrer em custos, mais imposto, mais INSS que não está a pagar, mas que é devido. Então, daí vem a questão. Quer dizer, um efeito negativamente multiplicador. Sempre. E sempre. como é que vamos sair dessa situação, como eu disse bem no início dessa conversa, né, desse programa, de alta inflação e alto desemprego, com as empresas cafricadas, imobilizadas? Não é possível. Como você motiva as empresas a continuarem? Por isso o mercado informal aumenta. Aliás, há empresas que estão a migrar para a informalidade por causa dessas E situações. para outros países como a Namíbia. Sim, sim. É que em vez de estar o Estado a ganhar mais dinheiro, está a ganhar menos dinheiro, porque ao fazer estas coisas, tudo isto que se disse aqui, o Estado está a empurrar a economia para a informalidade, cada vez mais a empurrar a economia para a informalidade. Esta ideia de que se está a formalizar, não, está-se a informalizar a economia. E aqui na reforço. Isto não leva mais rendimentos. Não é à toa que dos últimos dados sobre o emprego e desemprego, os dados sobre o emprego informal desapareceram do relatório do INE. Os dados do INE não falamos disso, mas sobre o emprego estão uma confusão tremenda, porque então estão-me a dizer que o desemprego rural, que era de 14, agora é 27 ou 28, lá que é. Como é que passa de 14 para 28 o desemprego rural? E o desemprego urbano, que era de 40, passou para 35. Quer dizer que isto é de loucura. Isto não são dados. Mas estamos a gastar. O problema do INE é um problema de confiança nos dados e é um problema de competência, não é? É que nós não conseguimos perceber. Dr. Fernando Zoanda, ajude-me só. E quantos mil milhões já gastamos e estamos a gastar nos programas de empregabilidade através do INAFOP? Então eu pergunto, é sustentável isso? Se é isso que queremos fazer com o nosso dinheiro da Segurança Social, pegue-se no INAFOP e ponha-se na escola primária e na escola secundária, para que os alunos, quando saem, já tenham uma noção mínima do que é começar um pequeno negócio. Isso sim, não é o que estamos a fazer no INAFOP. Meus senhores, caros convidados, estimados ouvintes, fizemos um bom percurso e estamos muito gratos pelo prazer da audiência.